Então, pessoal, ritualzinho padrão. Abra a vossa ideia. Estamos utilizando o VS Code, VS Codes, certo? VS Codes. Está aqui o VS Code aberto. Você pode acessar o link do nosso Git, que está no nosso site, copiar o code e fazer o clone repository do seu projeto. Estou fazendo de novo para mostrar, apesar de que já deve ter aqui, ó, já deve ter aqui também. Na nova pasta deve estar o da sexta-feira. Eu vou colocar aqui, ó, na nova pasta, que está o da sexta-feira, porque aí não choca com o da outra ali. Enfim, esquece isso que eu falei, estou falando só para passar o tempo enquanto eu abro o nosso projeto. Assim que abrir o projeto, ele tem duas branches, ok? Ele tem a branch Cypress e tem a branch que eu criei agora, que é o Cypress BDD. Cypress e Cypress BDD. Hoje eu irei usar o Cypress BDD, porque é nele que iremos criar a camada relacionada ao Gherkin, utilizando uma ferramenta chamada Cucumber. Olha, tô rasgando meu inglês aqui com vocês. Deixa eu ver se tem alguma mensagem, não tem nada. Ele vai baixar aqui, vai vir um projetinho e antes de eu inicializar o meu Node com npm install, eu estou utilizando aqui o Git Bash, que é visualmente mais bonitinho aqui, vai ter umas corzinhas, vai mostrar em que branch eu tô e tudo mais. Então, só para facilitar aqui, cores deixam as pessoas felizes. E aí, é. Eu não abri o slide, né, pô? Aí. Se não abrir o slide, como é que você vai mostrar o slide que isso não abriu? Vou abrir agora. Então, você que está assistindo esse vídeo, abra o VS Code, inicie o projeto Cypress e vamos codar, porque hoje nós iremos escrever o nosso feature, que é o nosso Gherkin, e vamos integrar ele com o nosso teste. Então, vão haver mudanças, ok? Vão haver mudanças no nosso projeto. Então, aqui, ó, eu não quero mais esse scaffolding, eu já vou cortar isso fora. Esse nosso projeto ele vai estar 100% integrado, o mercado de trabalho já vai estar pronto para vocês usarem assim, literalmente pronto para vocês usarem, com um exemplo funcionando, com dois, na verdade vou fazer com dois exemplos funcionando. Quero que vocês também coloquem a mão na massa, ok? E o que acontece? Quando nós trabalhamos com o Cypress, todo o teste ele acontece nesse CI ponto. Veja que ele está dando os errinhos aí, é porque eu não instalei as dependências. Ele acontece todo no CI.js. Então aqui eu não crio uma camada de negócio, aqui é tudo código. Isso para uma apresentação formal é um pouco complicado, porque talvez eu tenha pessoas ali que são apenas de negócio. O uso do BDD, ele facilita essa comunicação. Então vamos dar uma relembrada bem rápida com relação à comunicação. O que é que o BDD, o que é que o Gherkin vem para nos ajudar? O que é que ele faz? Ele gera um vocabulário, vai aparecer para vocês agora. É isso, deixa eu ver se está aparecendo para vocês. Está aparecendo para vocês. E deixa eu olhar vocês. Então, o BDD ele vem com esse vocabulário comum, o Gherkin, né, essa linguagem que foi criada para descrever comportamento, e ele remove detalhes de lógica de programação e foca no comportamento que a funcionalidade deve ter. E aqui vem o treino. Então, eu vou passar para vocês conhecimento com relação à tecnologia, mas o treino, ele precisa acontecer. Vocês precisam treinar, certo? Então, vamos lá. O que nós precisamos, o que nós iremos fazer com o Gherkin é isto aqui. É fazer com que uma conversa de um usuário ela possa ser transformada em uma linguagem única.
em uma linguagem onde três pessoas com visões diferentes do processo, eles consigam se comunicar e aquilo facilite a automação posterior. E assim possamos, de fato, entrar com uma pirâmide de teste bem definida. Olha que a gente está montando toda uma estrutura própria para que todo o processo de desenvolvimento ele aconteça da melhor forma possível. Isso é lindo, pessoal. Isso é lindo e é mercado de trabalho. Então, o uso disso realmente dá resultado. Não são vozes da minha cabeça. Prometo a vocês. Porque aqui o que acontece? O PO ele vai chegar e vai dizer, ok, que problemas estamos tentando resolver? Ele já vem com a parte, já vem tentando traduzir a conversa do usuário ali para algo de negócio para trazer para a equipe de desenvolvimento. Que problema estamos tentando resolver? E aí vem o dev, aí o dev já chega, ok, como é que nós podemos construir uma solução para resolver esse problema? Como a gente pode codar e resolver isso aí? Esse é o dev. E vem o QA, né, sentindo, vocês sentem aquele pequeno sentimento, pequeno, suave sentimento de pessimismo na voz dele, mas isso é para o bem, ok? Bem, porque a gente tem que pensar em todas as áreas ali daquela solução para que aquilo chegue com qualidade para o usuário final. Ou seja, o que é que poderia acontecer neste problema que nós temos que resolver, resolvendo com a solução que foi proposta? O que é que poderia acontecer nesse processo? E aí, o BDD, ele vem pronto para trazer essa linguagem ubíqua, num termo bonito, natural, sem tecnês, e também fazer isso como uma base para automação, a gente conseguir levar essa comunicação para todo mundo. E aí, sem mais delongas, eu apresentei para vocês o Gherkin. Estou relembrando o Gherkin, que é essa linguagem que nós escrevemos um arquivo onde ele vai ter o título da funcionalidade, a descrição da funcionalidade, cenários que descrevem a interação do usuário e pré-requisitos, ações e resultados esperados. Então, esse é o BDD. Quero mostrar isso na prática. E aí é importante lembrar que o BDD não é um caso de teste. O Gherkin não é um caso de teste. Eu posso ter um arquivo Gherkin com vários cenários e esses cenários eu posso ter vários testes. A gente vai criar isso hoje. E aí o Gherkin deve prever uma ação de comportamento e esse prever eu já havia brincado dizendo que não é mãe de Ná, certo? O prever é conhecer os requisitos. Então, vamos fazer um treino com um requisito bem definido. Deve dar uma visão de cenários concisos e diretos ao ponto. Ok. Este BDD, exemplo, eu posso ter um cenário de autenticação válida. E para que esse cenário eu consiga demonstrar ele através de um Gherkin, eu falo ali qual é o pré-requisito, nesse caso que acesse uma página de autenticação do portal. Então, eu não vou dizer abrir o navegador, digitar o link do portal, entrar na página, sabe? Todos esses processos, todo esse passo a passo vai lá para o tecnês. Aqui, eu só preciso que as pessoas entendam qual é o comportamento que eu tenho que fazer. Vocês estão comigo? Sim, vocês estão comigo, porque agora, de fato, nós iremos instalar o Cucumber e já colocar o nosso cenário para funcionar. Da seguinte forma, nós precisaremos de duas ferramentas, o VS Code e o Cucumber. Ah, o Cypress a gente já instalou. Tem calma, o Cypress a gente já instalou. Para isso, quero que vocês instalem as extensões do VS Code. Olha aí como eu falei bem detalhado. Vocês vão vir em extensão e vão digitar Cucumber. Isso que eu coloquei aí para vocês. Ao digitar Cucumber, vocês vão procurar pelo Cucumber for VS Visual Studio Code. Aí, ó, 292.188 downloads. Baixem esse com essa quantidade de downloads. Se tiver algum outro estranho,
não baixe, ok? Baixe esse cara aqui, instale. O outro é o Cucumber, que quando digitar vai aparecer também Gherkin Full Support. Instalem, por gentileza, esses dois caras. Preciso instalar esses dois caras? Eu digo que sim. É necessário e sem isso eu não vou conseguir trabalhar? Eu digo que não. Você consegue trabalhar sem essas extensões, até porque se você usar outra IDE, você consegue trabalhar, porque nas outras não vai ter a mesma extensão daqui. Perdão? Ah, mas por que eu preciso instalar essas extensões? Porque eles vão facilitar a sua vida. E o papel da IDE é facilitar a sua vida. Use a IDE, aprenda a usar a IDE. Eu falo isso sempre. Aprenda a usar a IDE. Você é uma máquina de produzir código. E a IDE facilita isso. Ou seja, ajuda você, ajuda a empresa, você tem seu salário, a empresa tem as coisas integradas e funcionando bonitinho e está todo mundo feliz. Simbora! Instalou essas duas extensões? Sim, querido professor. Muito obrigado. Instalem essas duas extensões. Eu estou aqui utilizando o Cypress BDD, esta branch. Por que esta branch? Porque eu vou deixar uma branch só para o Cypress, cru, e uma branch com o Cypress com a camada de negócio. Ah, então aumenta a complexidade do meu código? Sim, aumenta a complexidade, porque tem duas camadas, porém diminui a dificuldade. Olha, escuta essa frase. Olha que frase linda. Eu vou até anotar aqui, ó. Vou anotar aqui porque foi muito bonito. Aumenta a complexidade, porém diminui a dificuldade. Nossa, eu tô um poeta hoje. Aumenta a complexidade, porém diminui a dificuldade. Lindo, lindo. Vou postar isso hoje. Vou tirar um print aqui e vou jogar isso para o mundo. E o mundo que aceite. E aí é o seguinte: vamos instalar esse cara, certo? O que é que nós precisamos? Nós precisamos das extensões, precisamos do navegador, e com essas duas informações, nós vamos iniciar um arquivo, que é o arquivo feature, ok? Porém, professor, vamos lá, para que eu consiga escrever, né, um cenário em Gherkin e ele funcione, ou seja, o meu cenário ele tenha um reflexo, certo? Ele tenha um reflexo no meu sistema, eu preciso ter o Cucumber instalado, ok? Preciso ter o Cucumber instalado. E aí eu vou fornecer este link aqui para vocês. Cadê o nosso link? Cadê o nosso link? Cadê o nosso link? Nossa, eu deixei aberto aqui. Deixei aberto aqui. Neste cara aqui, esse aqui é o do Cypress, a gente já instalou o Cypress. Neste cara aqui, ele já tem a instalação. Olha que bonito! Que bonito! Ele já tem a instalação do Cucumber na versão 13. Isso está no meu blog porque eu não tinha encontrado ano passado esta configuração em português, só achei um site em inglês e o site do próprio Cucumber não tinha essa configuração bem organizada. Então, o que eu fiz? Organizei. Fiz um geral, o que é BDD, o que é Cucumber, o que é Gherkin, bonitinho, exemplo, sintaxe de escrita, com funcionalidade, cenário, tudo ó, lindinho. Meu trabalho aqui é facilitar a vida de vocês. Vocês sabem disso. Meu trabalho é esse, é facilitar a vida de vocês. Coloquei aqui como criar, gerar a pasta, tudo isso para se criar a estrutura do Cypress. Então, quem ainda não tem essa estrutura, ou você baixa do nosso Git, ou você cria essa estrutura. Nós, neste momento, já temos essa estrutura pronta, tá? Já está aqui a nossa estrutura toda bonitinha. O que eu preciso neste momento, ó, aqui ele está iniciando para o npm init, o npm install Cypress, ele vai estar aqui, ó, que ainda estava na versão antiga. Nós já estamos com o package.json na versão 14.3.2, perfeito?
Então, aqui, ó, a partir, eu vou até mudar esse texto, né? Que é a partir da versão 13, já estamos na versão 14 em diante. Tem como criar os cenários, implementar os cenários e tudo mais. Nós fizemos tudo isso, né, utilizando o ci.js. E agora nós vamos entrar nesta área aqui. Então, se você está neste link, ativa o sininho e ativa o sininho. Vou ter que treinar mesmo, né? É curte, compartilha, se inscreve e ativa o sininho. E ativa o sininho. Vou aprender isso aí. Mas beleza, voltando aqui para a aula, pode ficar tranquilo que eu vou fornecer esse belo vídeo, essa aula show para vocês. E aí, vamos configurar o Cucumber. Como eu havia dito, isso aqui é uma coisa que você faz uma vez na sua vida. E eu peço para vocês, não façam mais que 2 ou 3, porque não precisa. É isso que eu estou dizendo a vocês. O que você precisa saber é aprender onde estão as coisas. Depois que você aprende onde estão as coisas, você já pega o modelinho pronto e faz o que você quiser. Até mesmo consegue pedir para a inteligência fazer o que você quiser, né? Para facilitar a sua vida. Então, o que nós iremos fazer aqui é literalmente configurar o nosso projeto, utilizando o npm install Cypress Cucumber Processo. Porque o primeiro aprendizado é, nós temos aqui o Dev Dependence, que é o Cypress. Ele é uma dependência única e exclusiva voltada para desenvolvimento. Ela não vai para produção. Isso aqui é para fazer os testes. Então, eu vou configurar esse meu projeto utilizando o npm install para que ele baixe ali as dependências, só que nesse caso eu tenho apenas uma dependência, que é a dependência Cypress. Então, vai ser rapidinho e ele vai instalar. Então, da mesma forma que você instalou a dependência do Cypress, você também vai instalar outras dependências. Pode utilizar o ifnd, podem utilizar o save que é o mais comum. Então, chegando aqui, npm install save dev, eu vou já fornecer o link ali em cima para vocês, mas já estou colocando aqui o passo a passo. Tá? Passo 1, nós vamos instalar. Não está travando, tá? Se tiver realmente dando algum problema aí, é a internet. Chuva! Perdão, estava molhando. Tá filé, isso aí. Hoje, meu amigo, tem que estar filé, porque isso aqui, isso é ouro, isso é diamantes, são pérolas. E aí, utilizando este comando que eu forneci para vocês, ele vai gerar uma nova dependência de desenvolvimento, que é o que nós precisamos usar para criar esta nova camada. E eu vou lhe ser muito sincero, a última vez que eu fiz essa instalação deve fazer um ano, e foi na versão 13, né? Então ele já está na versão 14 e eu espero que funcione. Vamos embora. Vamos junto, vamos fazer isso junto. E aí percebam aqui, eu sei que se eu ampliar, amplia para a voz Mi 6 também. Percebam aqui que bonitinho. Amplia, amplia, amplia. Windows mais. Windows mais. Meu Windows mais não está funcionando. Ah, sim. E aí percebam que ele já colocou uma nova dependência. Façam, certo? Onde estamos? Nós estamos com o projeto Cypress instalado, nós estamos com o projeto Cypress configurado. Como é que eu sei que ele está instalado e ele está configurado? Se você pegou aqui no meu projeto, você não precisou dar o init e o Cypress install, depois abrir e configurar. Você pode fazer, vocês viram que é rápido. Se não, vou mostrar para vocês rapidão ali, eu posto aí em algum lugar, aqui em cima, aqui embaixo. Eu estou treinando, galera, para que vocês vejam essa configuração, mas você pode baixar ele pronto e já dar um npm install e já vai estar configurado. Como é que eu sei? npx cypress open, ele vai abrir o dashboard. Está configurado? Já está aqui configurado, já está aqui, né, com as IDE, perdão, com os browsers, já está aqui com o teste. Nesse caso só tem esse teste porque eu deletei todos os outros, né? Deletei lá o scaffold. Se eu clicar em executar, ele vai executar esse teste. Então, o nosso Cypress ele está todo configurado. Feito?
Tudo bonitinho, tudo configuradinho. Eu liguei até o LED, ó, para me sentir um youtuber. Olha, eu vou seguir o canal. Beleza, ó. Funcionando, o nosso Cypress está 100%. O nosso Cypress estando 100%, eu vou agora instalar este novo cara, que vai gerar uma nova camada. Que o teste ele não vai ser apenas executado dessa forma. Chegamos nesse ponto. Chegamos aqui. O que eu fiz aqui foi usar o comando npm install save dev cypress if cucumber if em pré-processo. Coloquei o, é, a instrução para vocês aí no passo 1, que eu também coloquei o link das instruções que está ali no blog deste site. E é meio bagunçado. O passo 2 já é a gente adicionar o que a gente chama de snippet, é o pedaço que falta. E aí essa configuração, como havia dito para vocês, esta configuração, ela é interessante para que você aprenda onde estão as coisas. Não que você vai ter que fazer isso o tempo todo, certo? Tranquilo isso, né? Tranquilo isso. Então, Cypress Config JS, se você chegar aqui no Cypress Config JS, ele tem essa estrutura aqui, ó, onde está basicão. E eu já coloquei ele todo já completo. Então, vou colocar aqui embaixo só para vocês verem que essa primeira linha é esta mesma primeira linha. Cria-se uma linha nova aqui, ó, que é falando do Required Cucumber Preprocessor. Dentro do end-to-end, que é esse Setup Node Events, se você já tem experiência com Node, você vai entender como isso aqui funciona. Se você não tem experiência com Node, basicamente isso aqui vai inicializar algumas coisas no começo da execução do seu projeto Node. Então, aqui eu estou colocando que eu estou inicializando este preprocessor Cucumber, ok? Que é o File Preprocessor, explicando o que está rolando aqui. Então, se você só copiar o que eu coloquei e jogar por cima do que está aqui no config, cypress.config.js, já está bonitão, certo? O que foi que nós fizemos? Adicionamos, ó, ele até marca aqui na lateral as alterações. Adicionamos a linha 2 e adicionamos a linha 6. Feito? Salvei. E aí tem uma coisa adicional aqui, que é esse adicione os snippets de código abaixo no package.json. E aqui é uma adição que eu coloquei como opcional e até dei uma explicação aqui do que é isso. Vale a pena a gente pensar nisso? Vale a pena, porque se você está em um projeto muito grande, e esse seu projeto muito grande tem muitos testes, uma coisa que você vai querer, e todos vão querer focar é em performance. Você não quer que um teste automatizado passe 5 horas sendo executado. Não, você quer que ele passe 30 minutos, 20 minutos, e isso sendo um projeto imenso, tá? Com muitos testes. Porque testes simples, vocês vão ver que eles demoram poucos segundos, até milésimos de segundo, dependendo do teste. Demora até um pouco mais de 2 ou 3 segundos ali, porque ele tem algumas validações para executar, abrir e tudo mais, mas são rápidos. Normalmente são rápidos. Ou seja, esse Non-Global Step Definition, ele gera uma configuração, do jeito que está dizendo aí, se os arquivos dessas definições, ou os Steps Definition, que ele está dizendo aí, eles serão globais ou não. Quando definimos ele como falso, os arquivos de definição de passos não são globais, o que significa que eles não são carregados automaticamente antes de cada cenário. Ou seja, se eu não colocar ele como não global, significa que ele só vai ser executado, só vai ser chamado quando algum cenário de fato chamar ele. Isso é útil quando você deseja controlar explicitamente quais arquivos de definições de passos são carregados em cada cenário. Se ele estiver true, os arquivos eles serão carregados globalmente. Então, você inicia o projeto, ele já carrega todos os steps definition, independente do cenário que chamar ele ou não, certo? Coloquei aqui,
É útil para projetos maiores, onde você deseja controlar cuidadosamente quais arquivos de definição de passos são carregados em cada cenário, ao invés de carregar todos eles globalmente. Isso pode ajudar a melhorar a organização e o desempenho dos testes. Momento no Global Step Definition. Perfeito? Se vocês abrirem o package.json, vou copiar ele aqui. Se vocês abrirem o package.json, percebam que ele tem esses carinhas aqui, ó, né? Todas essas informações. Então, se você colocar ele, vírgula, assim, opa, ele gera uma nova linha de configuração para o projeto. Perfeito? Então, esse cara aqui não substitui package.json. Ele é uma adição. Tranquilo? Agora vamos ter novas adições aqui no passo 4 e no passo 5. É até interessante vocês validarem esse site que eu mandei para vocês, porque se você em algum momento quiser fazer isso sem assistir esse vídeo, por exemplo, sem assistir essa aula, e olhar para o passo a passo e sentir alguma dificuldade, alguma dúvida, vem aqui e comenta que eu ajusto ali para ficar melhor. Aqui tem outra coisa interessante. Dentro, ó, vamos agora adicionar dentro do package.json, por isso que eu coloquei o package.json, eles são adições para a gente não perder tudo que tem ali. Então, seria muito grande se eu colocasse aqui, poderia até estar diferente de vocês. Então, estou colocando só os caras. Se você não adicionou este passo opcional, você ainda não adicionou esse Cypress Cucumber pré-processo. Então, você teria que adicionar o Cypress Cucumber pré-processo lá no package.json e depois adicionar a linha dos Step Definition. Como neste momento eu já coloquei esta linha, Cypress Cucumber pré-processo, ok? Como eu já adicionei essa linha, eu vou pegar apenas a atribuição que está aqui dentro. Perfeito? Apenas isso. Lembrando que aqui, para separar dentro deles e fora, eu preciso do quê? Da vírgula. E aqui, aí vamos lá. Aqui eu já tenho um cara super interessante que a gente precisa ter uma atenção. Se você está fazendo junto comigo, assim espero que esteja. Ah, não, professor, estou só prestando atenção. Depois eu faço, tranquilo, vou deixar isso fornecer para vocês. Mas aqui é interessante que no config, eu peguei lá e já forneci ele todo para vocês, para ter a linha 2 e a linha 6 adicionada. No package.json eu estou adicionando elementos, depois eu vou voltar para adicionar outro elemento ali, mas vou adicionar elementos aqui, que é esse Cucumber pré-processo, onde eu estou passando configurações que irão ser criadas e configuradas no momento da execução do seu projeto. Esse Non-Global Step Definition já expliquei para vocês que ele está com relação a principalmente organização e desempenho. Eu coloquei ele como falso ali, para vocês verem ele funcionando. Já no Step 4, eu vou definir onde serão as definições dos passos. E o que é isso? Agora as coisas ficaram interessantes ainda mais. A estrutura do nosso projeto, eu coloquei a estrutura do projeto, eu coloquei, bonitão aqui. A estrutura do nosso projeto ela vai mudar. Se você olhar do jeito que ele é cru, eu coloquei na pasta end-to-end, já uma pasta onde eu defino quais são os contextos e casos de teste do Cypress. Porém, dentro dessa estrutura, agora eu vou criar uma nova camada. Esses caras aqui, nossa, eu estou derretendo de calor, mas está chovendo muito e vai molhar aqui dentro. Neste cara aqui, eu estou criando os testes. Vocês estão comigo? Eu sei que vocês estão comigo, porque isso aqui é massa. O que é isso? Aqui eu já tenho o teste sendo executado, passo a passo da execução. O que é que nós fizemos? Só relembrando ali, eu peguei um caso de teste, uma escrita de um caso de teste padrão, peguei o pré-requisito, a pré-condição, coloquei aqui a minha pré-condição, né, que foi o CI Visit, que é abrir o navegador e abrir a minha aplicação. Quando eu vim nos passos, eu comecei a colocar o passo a passo na execução. Porém, o cenário
do BDD escrito em Gherkin, ele não é um caso de teste. Ele é uma camada a mais que me dá as informações de negócio e essa mesma camada eu uso para criar os casos de teste. Então, cada linha daquele passo a passo, olha que massa! Cada linha daquele passo a passo vai representar um ou mais steps. Então, eles deixam de ser passos e passam a ser comportamentos. Ou seja, eu tenho aqui no meu exemplo, cadê o nosso exemplo aqui? Eu tenho aqui no meu exemplo, se eu quero fazer um login, trazer uma autenticação, eu vou criar uma autenticação válida, aqui utilizando em português. Dentro do meu cenário, eu vou colocar, dado que eu acesse a página de autenticação do Salsidema, e foi um exemplo anterior que eu usava. Este cara, esta linha, ele é um comportamento. E esse comportamento, ele chama um passo. Ou seja, o comportamento em Gherkin chama um tecnês em JavaScript. Ou seja, eu vou ter agora, dentro do end-to-end, eu não vou ter direto o teste. Eu vou ter agora duas camadas. Eu vou ter a camada de feature e eu vou ter a camada de steps. A camada de feature é onde vão estar os cenários em Gherkin e os steps é onde vão estar os steps, os passos dos cenários. Aí eu paro para vocês absorverem essa informação. Na prática, o que nós vamos ter dentro do end-to-end, eu vou ter agora o meu features, do jeito que eu coloquei aqui, ó. Features. E dentro das minhas features, eu vou ter os arquivos de Gherkin. Vamos criar o nosso primeiro. Mas dentro do end-to-end, além da feature, eu vou ter agora o steps. Então, a pasta feature é onde eu vou ter os arquivos do Gherkin e a pasta steps é onde eu vou ter os meus arquivos de cenário. É como se eu literalmente pegasse este JavaScript e, com alguns detalhes que a gente vai fazer aqui, colocar ele ali em steps. Então, vou deixar este aqui separado como solicitação de crédito. E percebam que ele vai acontecer, tá? Solicitação de crédito sem Gherkin, sem Gherkin, sem Gherkin. Solicitação de crédito sem Gherkin. Quando eu abro aqui, cadê o meu NPX Cypress Open? Eu quero que vocês entendam. Galera, eu quero que vocês entendam muito bem isso aqui, muito. Ah, pessoal, eu vou fazer só uma vez na vida, preciso entender tudo isso. Sim, esse é o momento de você entender isso. Porque assim como eu, agora eu tô falando sentimento meu, se daqui a um ano você tiver que passar por alguma experiência dessa, você vai lembrar, mesmo tendo mexido pouco, sabe? Não sei se é porque foi traumático ou porque foi legal. Mas percebam que tá aqui, ó. Solicitação, crédito sem ganho. Vou até deixar esse cara aqui aberto por enquanto. Perfeito? Tá aí. As outras pastas não apareceram. Tudo bem. Vamos ajeitar isso. E aí, neste momento, eu volto para aquele código. Eu estava lá no package.json, dei uma volta ao mundo para explicar, né, toda essa questão das camadas e tudo mais. Mas volte lá, o que é aquele step definition? Voltando para o step definition, é onde eu aponto para onde estarão os steps. Por que que eu estou enfatizando tanto isso? Por que que eu estou enfatizando tanto isso? Porque este caminho aqui é o caminho que vai chegar nesta pasta. Então percebam que eu não tenho a pasta Cucumber e eu não tenho a pasta testes. Eu tenho a pasta end-to-end steps. Tcharam! Foi um momento, né, dramático. Por que que eu estou dizendo isso?
Cypress, olha a estrutura. Cypress, eu já estou dentro do meu projeto, tá? Já estou aqui dentro do meu projeto. Não preciso colocar esse QA 2005.3, não. Eu estou na pasta Cypress. Na pasta Cypress, eu estou na pasta End-to-End. Na pasta End-to-End, eu estou colocando steps. Porque lá na explicação do site, cadê o site? Na explicação do site, eu não coloquei desse jeito. Por que o senhor não colocou desse jeito? Porque aqui eu estou explicando. Opa, aqui eu estou explicando que estes caras são os steps do Cucumber que irão criar os testes. Então, só fiz a estrutura bem definidinha. Só isso. Já no passo 5, olha só. Já no passo 5, eu vou apontar agora para essa outra pasta. Então, eu criei duas pastas novas, mas o meu sistema, ele não sabe para que são, para onde vão, o que é que acontece, percebe? Ele não sabe, ele realmente não fez nenhuma alteração ali para que isso existisse. Ok, eu vou informar a ele que realmente ele precisa desses caras. Então, eu estou aqui informando o Step Definition, Cypress End-to-End Steps, Cypress End-to-End Steps, e agora eu vou informar quem são agora os meus novos specs. O que são os specs? Estes specs aqui. O que vai aparecer aqui agora não é mais este cara padrão. Vai ser o que eu informar a ele. E o que é que eu quero informar a ele? Lá no cypressconfig.js, dentro do end-to-end, eu vou colocar esta linha aqui, e depois vai vir o resto. Percebam que eu não estou colocando ele dentro do setup Node Events. Estou colocando ele exatamente após a abertura do end-to-end. Se eu estou colocando ele exatamente após a abertura do end-to-end, apareceu, salvei, sumiu. Massa, muito massa. Muito massa, olha aqui, ó. Dentro do cypressconfig.js, eu não encontro mais nenhum spec, porque agora você está apontando para outro lugar. Eu estou dizendo a ele que eu não vou mais olhar para ci.feature. Eu vou olhar para arquivos.feature. Eu nem apontei a pasta. Eu nem apontei qual é o local específico daquilo, como eu fiz nos steps. Aqui o que eu estou dizendo a ele é que naquela pastinha features ali, eu não vou criar mais solicitação crédito.ci.js. Eu vou criar aqui agora um arquivo .feature. E ao criar .feature, ele já aparece aqui, ó, desce aqui, vem, segue o mouse. O mouse está aqui no solicitação, ó, segue, aqui no canto inferior direito, do ladinho do GoLive, se você tiver o GoLive ou das outras coisas que vão aparecer aqui, a linguagem ele já identificou como uma linguagem do tipo Gherkin. Isso é o plugin que faz, tá? Se você não tiver o plugin, ele vai aparecer aqui como texto, porque é um arquivo de texto, porém especial. Então, se apareceu aqui para você, apareceu aqui, ó, o solicitação de crédito.feature, significa agora que ele vai mostrar aqui, ó, que coisa linda, professor. Cypress End-to-End Feature, e ele agora está aparecendo .feature. Configurado com sucesso. Perfeito? Perfeito. Se você chegou até aqui, você está assistindo isso, está achando massa, está achando interessante, precisa estar dessa forma. O que é que nós fizemos? Nós criamos uma pasta com a camada nova, criamos a pasta onde nós iremos definir os passos, criamos a configuração no package.json para os preprocessor, o non-global step definition está aí a explicação. O step definition é onde eu vou definir onde estarão os passos. E no Cypress config eu aponto para a pasta, mas literalmente sem apontar para a pasta, eu aponto para os arquivos.feature.
Ah, eles podem estar em qualquer lugar? Eles podem estar em qualquer lugar. Vejam ali que eu coloquei o asterisco barra asterisco. Então, ele está olhando ali como se fosse na pasta anterior, né? E olhar tudo que tem o ponto feature ali dentro. E qualquer nome, por isso tem aquele primeiro asterisco ali, na verdade, o asterisco único antes do ponto feature. E agora, eu preciso, dentro dessa definição, se eu clicar aqui, né, vai aparecer igual nós vimos da outra vez. Vai dizer aí que não tem nada, que não tem teste, deu um erro, sabe? Então, ele vai ficar desse jeito bagunçado. Mas não se preocupa. Opa! Mas não se preocupa. Quando nós formos abrir novamente esse cara aqui, ele vai. Opa! Quando abrirmos esse cara novamente aqui, nós iremos agora no próximo passo, que eu abri de novo, né? No próximo passo da configuração, criar este arquivo da forma correta. Feito da forma correta. Massa! Depois disso tudo, nós realmente iremos finalizar este processo criando o nosso cenário. Nós vamos criar o nosso primeiro arquivo. Este arquivo, ele pode estar em inglês, como ele pode estar em português. O que eu estava aqui pegando para vocês é que todo arquivo, todo e qualquer arquivo BDD, perdão, arquivo Gherkin, ele precisa ter todos esses caras aqui para que ele funcione. A descrição ela é opcional, beleza, mas eu preciso de um título e eu preciso de cenários, ok? Preciso de título e eu preciso de cenários. Então, olhando isso aqui, eu vou foca nisso. Título, descrição, cenários. Foca nisso aqui. Eu vou usar essas palavras para criar o título da funcionalidade, os cenários e todas as expressões que eu tenho ali dentro. Para isso, em português, dentro do meu arquivo .feature, a primeira coisa que eu vou colocar é a mudança da linguagem. Perfeito? Se no seu não ficar colorido, funcionalidade, como vai acontecer aqui neste cara, é porque o plugin ele não está funcionando. No meu aqui, depois ele vai começar a ficar colorido. Mas sem problema. O que nós precisamos é usar as palavras corretas. Então, funcionalidade. Qual é a funcionalidade que nós iremos criar aqui? Massa, eu vou usar este mesmo cara aqui, ó. Solicitação de crédito, aprovação e reprovação. Vamos reaproveitar o nosso cenário que está ali. Então, esta é a minha funcionalidade. Como assim? É literalmente do jeito que eu estou fazendo aqui. Dentro do meu contexto, eu vou ter vários testes, lembra disso? Posso ter esse primeiro teste, eu falei, eu posso ter um outro teste aqui para validar a aprovação, eu posso ter aqui um outro teste para validar reprovação. Então, percebam que a minha funcionalidade é a funcionalidade de solicitação de crédito, aprovação e reprovação. Então, dentro do meu Gherkin, eu vou seguir muito essa mesma premissa. Aqui embaixo, eu posso literalmente colocar a descrição. Eu vou colocar bem assim, ó. Descrição da funcionalidade. Percebam que eu não estou seguindo aqui nenhum padrão, porque nas palavras reservadas eu não tenho aqui descrição, certo? Não tenho descrição. Então a descrição nada mais é do que um texto que fica abaixo, seguindo aí a hierarquia, vamos dizer assim, abaixo deste cara aí, que vai ser a descrição, não, né? Descrição. E aí, ó, descrição da funcionalidade, é aqui o meu textinho da descrição da funcionalidade. E aí eu posso colocar aqui, aqui, para não ficar feio, né? Para ser algo bem mais mundo real. Então aqui eu posso colocar a solicitação desse cara é teste.
cenários voltados as, para os caminhos felizes. Aí, aspas duplas vira informação. Então, não coloca aspas duplas aqui, tá? Ó, aspas duplas é aspas simples, ele vai mudar e vai transformar aqui numa informação de código que a gente vai ter que vai poder usar depois. Se você usar, depois eu vou mostrar sobre isso, mas não vou colocar e até aconselho não coloque se você não quiser que isso se torne algo a ser utilizado depois. Se é só uma informação, deixa sem aspas, tá? Então tá aqui para hoje. Aí eu digo não use, vou e coloco, né? Para os caminhos felizes, isso aqui não gera nenhum tipo de função. Os caminhos felizes da solicitação. Massa! Isso aqui é uma descrição legal. Isso aqui é uma descrição legal. Dentro dessa descrição, eu vou ter então os cenários. E aí eu vou escrever cenário. Desse jeito, com acento, professor. Com acento. Essas são as palavras reservadas. Em inglês e em português. Em inglês, cenário. Cenário, dois pontos. Estou percebendo que ele está começando a mudar a cor. Isso é o plugin. Se você não instalou a extensão, vai ficar tudo um texto cinza e ali embaixo vai estar em texto. Só isso. O meu cenário, aqui eu vou colocar o título do meu cenário. E olha, eu estou reaproveitando o que nós já fizemos, certo? Aqui, ó. O meu cenário, eu vou usar agora como não vai ser mais um teste CRED 1, eu não tenho mais esse ID aqui, eu vou ter um cenário de validação dos campos obrigatórios. Olhem a forma da escrita, ok? Eu não estou mandando fazer nada, eu estou dizendo quais são os comportamentos que aquele cenário vai ter. Comportamentos que aquele cenário vai ter. Primeira coisa, o meu pré-requisito. Olha aqui, dentro do meu cenário, eu vou ter a minha estrutura de execução de teste. Coisa linda! O que é uma coisa linda? Eu vou usar o quando, porque a gente já aprendeu que o quando é o pré-requisito. E se eu reaproveitar o que está aqui, o meu pré-requisito é este ci.visit. Mas ali não é código, ali é texto. Então, quando eu acesso a página de solicitação de crédito. É desse jeito, pessoal. É desse jeito. Escreva. É um texto. É algo que quando alguém ler isso aqui, a pessoa lê, ele vai dizer, ok, quando eu acesso a página de solicitação de crédito, eu abro o navegador, abro a página e vou ser feliz. Então é isso que eu digo que a gente tem que literalmente. Opa, perdão, não é quando não, é dado. Perdão. Já estava pulando etapa aqui, já estava pulando etapa. Perdão. Agora, depois que eu escrevi, eu me toquei. O dado, cadê? Aqui, ó. É o dado, é o pré-requisito, ok? O quando já é a ação. Quando já é a ação. Ok. Vamos para o quando. Corrigindo a minha falha, pré-requisito é o dado, ou given, é o dado. Então, dado que eu acesse a página de crédito, quando. Opa, agora sim. Dentro da minha primeira ação, ele diz aqui, ó, eu vou, preencher os campos obrigatórios. Vou preencher os campos obrigatórios. Se esses campos obrigatórios, eles são um bolo, e esses dados, eles de certa forma, não importa a alteração do dado, eu posso transformar tudo isso em um único step. Qual é o step? É literalmente dizer para o robô, agora é isso mesmo, dizer para o robô, isso aqui eu quero que você faça tudo de uma vez. Vral. Então, aqui no meu comportamento, eu posso dizer literalmente que eu preencha todos os campos obrigatórios com dados válidos.
Nossa, isso aqui, galera, isso aqui é lindo. Isso aqui é massa. Estamos falando de comportamento. Eu ainda não cheguei nos steps e vocês vão entender como isso aqui se encaixa perfeitamente. Eu estou fazendo caixinha por caixinha, tá? Não estou pulando etapa, caixinha por caixinha. Quase pulei do dado por enquanto, mas isso já foi resolvido. Caixinha por caixinha. E dentro deste comportamento, que nós escrevemos esse teste inteiro aqui, ó, esse teste inteiro, eu vou chegar para ele e dizer o seguinte: eu quero, então, que ele me traga um resultado. É texto, tá? É texto. Como isso aqui é uma escrita imperativa, isso aqui é um caso de teste. Como isso aqui é uma escrita descritiva, isso aqui é um cenário. Então, eu faço o seguinte: então o sistema irá informar que houve uma solicitação. Não falei que aprova, não falei que reprova, criei o cenário relacionado a todos os campos obrigatórios, simplesmente criando um cenário. Perfeito? Perfeito. Para não quebrar esse nosso clima maravilhoso que estamos aqui, este, este é o nosso primeiro cenário working. Olha que lindo, é algo para se comemorar. Vamos comemorar agora que nós criamos o nosso primeiro cenário Gherkin. Novamente, vocês precisam praticar. Professor, não gostei muito da forma que você escreveu, não. Eu posso escrever diferente? Pode e deve. Isso depende da sua regra de negócio. Isso aqui é para outra pessoa ler. E aí, se vocês são os meus stakeholders e eu passo isso para vocês, eu digo o seguinte: vocês conseguem entender o que está rolando aqui, o que está acontecendo? Como assim? Claro, os stakeholders, eles conhecem as regras de negócio, eles precisam conhecer a regra de negócio. Se for para falar de regra de negócio, é outra aula, é outro assunto. Então, o que é que eles têm? O que é que eles têm na mão? O que é que eles sabem que está acontecendo? Eles sabem que a gente tem um sistema de crédito, que o sistema de crédito tem esses 5 campos e os campos obrigatórios são todos. Eu preciso preencher o nome, e-mail, renda, CPF e valor de crédito. Com essa informação na mão, eu digo, eu vou criar vários cenários de teste. E esse é o meu primeiro cenário de teste. Stakeholder. Você entende o que está acontecendo aqui? Ele vai ler. A funcionalidade da solicitação do cartão de crédito, tá ok, eu tenho essa descrição. A validação dos campos obrigatórios eu não sei muito bem o que esse dado está fazendo aí, mas eu entendi que é que eu acesse a página de solicitação de crédito, que eu preencha os dados obrigatórios, preencha todos os campos obrigatórios com dados válidos, ok, e que depois o sistema tem que me dar uma informação, tem que me passar uma informação de que houve uma solicitação. Ok. Então, para ele é isso. Aí, quando você traz a informação extra, que todos vocês já têm, ó, stakeholder. Esse dado é o meu pré-requisito. Eu vou sempre executar isso para depois eu executar as minhas ações, que é o meu quando, e no final eu vou fazer a minha validação, que é o meu então. Então, dado quando então são as palavras que estão representando o meu pré-requisito, as minhas ações e os meus resultados esperados. Que massa! Poxa, Kia, você é um cara muito esperto. Agora você aprendeu uma coisa nova também, que é esses cenários. Eu faço essa encenação até um pouco caricata, mas isso acontece, tá? Assim, não nesse nível caricato, né? Claro. Mas na situação da gente apresentar esse cenário para o stakeholder e vários outros, né? Esse aqui é só a pontinha do iceberg ali. E ele não vai se preocupar com o tecnês, tá? Ele não vai se preocupar com isso aqui. Isso aqui para ele é totalmente transparente, contanto que o teste faça aquilo. É onde nós entramos na criação dos steps, que agora nós vamos comemorar que nós escrevemos o nosso primeiro arquivo Gherkin, um brinde para todos vocês. Então, mas aqui já tem a explicação de um step, da criação de steps. E podem perceber que eu tenho aqui, é porque aqui eu estou usando com pages, tá? Por isso que está login, enter URL, login, enter username e password. Aqui ele está com pages. Eu vou colocar um separado só de step. Mas o que eu quero que vocês vejam
deste carinha aqui, exatamente deste carinha aqui, é este primeiro importe aqui em cima. Então, quando nós vamos criar um step, perfeito? Vamos criar um step. Esse step, ele é um JavaScript. Então, aqui ainda está com o CI.js, o step normal nem precisa desse CI. Ele deixa claro, ele mostra que eu vou usar comandos Cypress aqui, mas ele não é necessário, certo? Ele não é necessário. E aí, normalmente, o que é que acontece no mundo real, tá? Aí aqui não é regra, não é boa prática, é mais um padrãozinho que eu vejo, que eu vi nas empresas que eu trabalhei, com outras empresas, com outras pessoas que também programavam, com especialistas em JavaScript, eles também, em JavaScript não, em Cypress, eu vi que muitos deles faziam dessa forma. Quando é só Cypress, eles usam o CI.js, quando é só Cypress. Quando é Cypress e Cucumber, eles muitas vezes cortam esse CI para realmente fazer essa diferenciação. Então, o que nós vamos fazer aqui, nesse step, é criar os nossos steps. Então, eu posso usar um nome muito parecido aqui, certo? Para facilitar este cara. Lembra que eu falei do non-step definition lá, do non-global definition? Então, aquela definição do global, eu posso literalmente fazer o seguinte: eu posso controlar e organizar o meu código, não deixando eles globais e colocando os steps para cada feature. Como, por exemplo, esse cara aqui ó, é um JS. Como eu posso colocar, se eu tenho comandos em comum, eu posso colocar um common steps, por exemplo. Mas nesse momento eu vou fazer dessa forma. Depois a gente vai refinando o nosso código. Então eu tenho aqui solicitação de crédito.feature e tenho aqui solicitação de crédito.js. Dentro deste cara, a minha primeira linha é essa importação do Cypress Cucumber Processor que vai reconhecer os meus comandos dado, quando, então, e aqui eu já estou até chamando o i, porque quando a gente for usar o i, o end já está aqui. Chega aí, que agora, opa, massa, que aí agora nós vamos fazer essa coisa funcionar. Porque, esse negócio está lá, está aqui, quando eu clico, ele está aqui, tá tudo certo. Esse danado desse cara apareceu, tá aqui, mas ele não está fazendo nada ainda. Eu acho que ele vai estar. Ele até entrou, puf, deu erro. Não, quero isso, quero que ele funcione. Para funcionar, ele precisa dos passos, tá? Ele precisa dos passos para realmente fazer essa definição. E esta primeira informação, este importe, é importante que tenha esse barra steps aqui, ó, certo? Ele é do Cypress Cucumber Processor barra steps. Perfeito? Ele precisa ter este barra steps. Essa é a informação importante. Massa, professor. E aí, nós fazemos um de para literal. Perfeito? Como assim? Este aqui é o meu texto que está logo após o meu dado. Este texto, percebam que não tem espaço no final, aqui eu só tenho um espaço, e eu preciso respeitar exatamente este passo. Exatamente este passo. Como assim? Eu vou copiar este cara e um dado, aí voltamos para este cara aqui, o dado, opa, volta, o dado, ele está em português, dado, mas ele representa um given e código é em inglês. Então, mesmo que eu use o meu cenário em português, o código sempre vai ser em inglês. Perdão? Perfeito?
O dado está em português, porém o código sempre será em inglês. Ou seja, dado representa o given, o when é o quando, o então é o then e o i é o when. São os três principais que nós vamos usar aqui. Então, se vocês estão aqui comigo, maravilhados com essa beleza da tecnologia, nós vamos pegar este primeiro cara aqui e criar a função. Olha, aqui, diferente daqui, eu não estou me preocupando com o cenário, com o caso, não estou me preocupando com nada, estou me preocupando com o passo. E este aqui representa o meu primeiro comportamento, que é o meu dado. Então, neste dado, eu tenho uma execução, que é o meu given, certo? Given. O meu given, ele deveria me trazer ele não trouxe, ó, um, eu vou olhar porque que ele não fez isso. Ele deveria me trazer um arrow function, ou seja, eu vou abrir aqui ele, dentro dele eu vou ter o meu texto, do meu texto eu vou ter a minha função, dentro dela eu vou chamar o arrow function, dentro do arrow function eu vou chamar as aspas. Isso aqui, eu vou até olhar, alguma extensão extra que já gera isso para mim, né? Para a gente não ficar gerando isso na mão. Mas apesar de que você vai fazer o primeiro, depois vai dar Ctrl C nos demais, né? O texto, olha, até ficou azulzinho aqui em cima, né? Porque eu comecei a usar. Texto é literal. Se você escrever aqui banana e chamar lá banana, ele vai se encontrar. Então você vai chegar aqui e o texto tem que ser exatamente o mesmo. Se aqui eu não estou passando nenhum parâmetro e a minha primeira ação é o meu pré-requisito, e agora sim eu vou pegar este código e eu acredito que vocês já estão entendendo as coisas que estão acontecendo aqui. Salvei, vim no solicitar crédito, salvei, e esse aqui eu não alterei, vou deixar lá quieto. Então eu tenho esse texto aqui pronto, tenho esse texto todo aqui pronto, está tudo configurado. Agora vamos ver se isso funciona, né? Porque agora eu não sei se vai funcionar, não sei se não vai funcionar agora. Ó, eu vou derrubar ele, tá? Derrubei. Vou derrubar ele, vou dar um clear aqui. Deixa eu ver onde é que vocês estão, se eu não estou travando, se está tudo funcionando, tudo certo. Dei um clear, salvei, e a ponte é essa. Todo configurado, eu tenho a minha feature, cada linha dessa representa um grupo de ações, esse é o pré-requisito, essa é a ação de execução, e essa é a minha validação. Esse texto chama um given, que dentro do given eu tenho código. Eu tenho meu TechNation. Eles estão nos meus steps. Ok? Eles estão nos meus steps. E aí, eu coloquei o texto exatamente igual, porém, nós podemos deixar todos eles padronizados. Que eu esqueci de falar isso antes. Você pode vir aqui sempre colocar o step após o texto. Para não ficar exatamente igual, né? Solicitação de crédito, ponto feature, solicitação de crédito, ponto JS. Vou colocar a solicitação de crédito, ponto feature como meu arquivo principal e o meu solicitação de crédito steps como o meu arquivo auxiliar de passos. E agora, vamos deixar o nervosismo de lado. Não fiquem nervosos, vai funcionar. Tenho fé que vai funcionar. Toda a configuração está pronta, toda a criação está pronta, a execução ela deve estar aqui pronta e quando eu clicar, nossa, quando funciona de primeira é tão lindo quando funciona de primeira e funcionou. Deu um erro? Calma, que deu um erro.
E o erro é exatamente as coisas que nós precisamos fazer. Palmas, 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 galera. Palmas, porque eu não sabia que iria funcionar, né? Funcionou ainda bem. Isso aqui é maravilhoso, porque aqui eu já tenho muita coisa para mostrar para vocês. Muita coisa para mostrar para vocês. E eu já digo que a gente já está entrando no momento final aqui, porque todo esse processo ele vem um pouco mais lento, porque daqui para frente, coisas repetitivas. Literalmente isso vai se repetir. O que é que está acontecendo aqui? Percebam que ele foi lá, nós chamamos, né, o solicitação de crédito aprovação. Dentro dele, ele chamou validação dos campos, que é o primeiro cenário que nós criamos, está aqui. Aqui, deixa eu ampliar para ajudar a galera da miopia. Está aqui. E aí ele já começa, ó, dado que eu acesse a página, ele tem um comando, ele tem uma execução. Só que quando ele veio para o quando, ele deu o erro dizendo que step implementation missing. Missing. Eu preencha todos os campos obrigatórios com dados válidos. Ele já está gritando para mim, e isso pode e vai acontecer muito com vocês, que, ó, você criou uma função ali, quando eu preencha todos os campos obrigatórios com dados válidos. E este cara não existe. É a implementação desse step missing. Está faltando. Ele está míssil. Ele está sentindo saudades. Foi péssima essa. Mas vocês não vão esquecer. E quando vocês virem o missing, é porque ele sente falta de alguma coisa. Olha, depois de filosófico, agora eu estou romântico. Hoje é um dia completo. Missing for you. Então ele está sentindo falta do step. Ok, pessoas, já entendemos. Deixa de lorota. Massa, todo mundo sentiu aqui o romance no ar. Se ele está sentindo falta, a gente precisa chegar para ele e dizer: não, não sinta, porque nós vamos criar o próximo step. O próximo step, ó, se eu copiar este cara e colar aqui embaixo, eu não me preocupo com a estrutura para criar toda do zero. O meu próximo passo, o meu próximo comportamento que eu devo criar os steps é este cara aqui, ó. Que lindo, cara. Ctrl C, não tem espaço no final, faz aquela mínima validação. Porque se ele tiver tipo, dois espaços aqui, você colocar com um espaço só, ele vai dar Step Missing Definition. E é isso que vocês precisam aprender neste exato momento. Se deu Step Missing Definition, olha a escrita. Primeira coisa que vocês vão fazer. Dica do anjo, tá? Eu tenho que criar né, uma tagzinha. É porque eu faço né, mercado de trabalho com Ângelo Dias, né, mundo real com Ângelo Dias, né? Então agora tem que ser dica com Ângelo Dias. Não vou inventar um diferente. Dica do milhão, dica de ouro com Ângelo Dias. Vejam primeiro a escrita. Primeira coisa, apareceu o Step Missing Definition e você sabe que você criou, olha a escrita. Tem alguma coisa, tem algum erro na escrita. Normalmente é isso. Isso está relacionado a acento, a espaço, tem que ser o texto exatamente igual. Por isso que eu uso o Ctrl+C, Ctrl+V. Existem até plugins que fazem isso para vocês, tá? Existem plugins aqui e tem que estar salvo. Tem que estar salvo, senão ele não funciona. Existem plugins aqui que já criam o step para vocês, tá? Tem plugins aqui que já criam o step para vocês. Mas como isso não funciona em todas as... Não funciona em português, por exemplo, tem que ser em inglês, aí eu não me preocupei com isso. Aqui não é mais um given, agora é um when. Lembrem disso. Aqui é o given que é o dado. When é o quando. Massa. Então eu tenho aqui o meu when. O meu texto é exatamente igual está no meu feature. E aqui dentro, olha que lindo. Depende da vossa necessidade. Porque se eu coloquei aqui que os meus campos eles são iguais e eu não preciso me preocupar com a alteração dos dados, eu vou criar tudo num step só. Ah, como assim? Aqui eu não estou preenchendo todos os campos obrigatórios, eu estou preenchendo todos os campos obrigatórios. Plural. Preenchi todos os campos obrigatórios, eu venho aqui e preenchi todos os campos obrigatórios. Ah, esse step, aí veja só, esse step, ele é apenas para preencher os campos obrigatórios.
Veja que eu escrevi o cenário e durante a escrita do teste, que agora nós estamos escrevendo o teste, né, os steps, eu percebi o seguinte, acho que vocês já perceberam isso também. Se neste cara eu estou apenas preenchendo os campos, e se no próximo eu já estou validando, eu estou sentindo falta de alguma coisa aqui. Vocês também estão sentindo falta deste cara aqui. Não estão sentindo falta deste cara aqui? Estamos sentindo falta deste cara aqui. Porque se eu chegar aqui, ó, preenchi, né? Preenchi, salvei e vou lá no meu teste, olha que bonitinho. É muito bonitinho. E se eu chegar, eu preciso fazer a validação. Preciso fazer a validação. Aqui a gente já entendeu. Aqui a gente já entendeu. Eu sei que vocês já entenderam. Mas se eu fizer exatamente desse jeito aqui, given, when, then, pegar isso aqui. Pessoal, só tá rápido. Calma. Eu estou literalmente, ó, eu criei o given devagar, criei o when devagar, agora estou criando o then. O then nada mais é do que o então, este cara aqui, que representa o then. Eu criei o then, vou vir no meu cenário, vou pegar exatamente este cara, vou pegar este texto aqui, colocar nele. Quem é ele? Ele é a minha validação, ele é o meu should. Então, vou pegar o should, vou trazer para cá, vou alterar isso aqui e vou salvar. Salvei, não deu mais missing, certo? Não quem mais está com saudade de ninguém, porém a validação não funcionou. E a gente já entendeu, professor. Espera aí, pessoal, já entendi. Se eu preencha todos os campos obrigatórios com dados válidos, eu tenho que clicar no botão. Só que isso precisa estar claro. Por favor, não usem o subentendido. E aqui, o subentendido, ele poderia ser um problema. Porque quando alguém olhar isso aqui e dizer, tá, depois que eu preencher, eu preciso confirmar em algum lugar ou é só preencher? Entende? Que são essas nuances que a gente tem que tomar cuidado. Porque você poderia colocar aqui, e preencha todos os campos obrigatórios com os dados e confirme. E aí, sim, se tiver o e confirme, eu pego este clique e jogo dentro do meu step. E coloco aqui o e confirme. Mas não, eu posso ter algum teste onde eu vá escrever os caras e eu realmente não quero clicar para validar alguma coisa. Eu quero verificar se os dados estão lá, eu quero verificar algum teste como é? De timeout. Então, existem outras coisas que você pode usar. Então, deixar esses steps mais quebrados faz sentido. Aí você já olhou, já fez, pô, então esse when aí pode ser um problema. Esse when é específico para esse teste. Eu posso ter um when para preencher o nome, um when para preencher o e-mail, um e-mail para preencher meus dados. Aí ele preenche nome, e-mail e CPF. Eu posso ter um when só para preencher nome e e-mail. Eu posso ter um when para cada um. Depende do seu interesse, da sua intenção com o teste. Perceberam? Que regra de negócio é algo que gera uma relatividade mais objetiva? Meio confuso, mas é isso. Não é confuso. Não, não é confuso. Não, não é confuso. É isso mesmo. Eu preciso pensar sempre, sempre e sempre na regra de negócio. E o mundo está se acabando de chuva. E aí, ok, eu não quero colocar esse confirme aqui, eu quero separar ele. Agora sou eu. Eu quero colocar aqui e confirme a solicitação. Poderia ser só o confirme? Poderia ser só o confirme. Mas eu quero deixar bem claro. Eu quero que todo mundo que chegue no meu cenário leia e entenda que eu vou acessar a página de solicitação de crédito, eu vou preencher todos os campos obrigatórios com os dados válidos, eu vou confirmar essa solicitação, né, com esses campos, com esses dados obrigatórios válidos, e depois eu vou validar. E esse e confirme a solicitação, por estar abaixo do quando, ele também é um quando. Só que aqui eu tenho tem um detalhe que é importante que vocês saibam. Eu alterei o meu cenário, aí ele vai lá, ó, quando ele for executar, ele vai chegar nele e vai sentir saudade. Jovem, que saudade do confirme a solicitação, que ele não existe. E aí,
né? Que saudade do que não vivemos. Nossa, fui longe agora. Aqui eu vou criar o meu end, né? O meu end. Lembrando que, se ele está abaixo do en, ele pode ser um en. Se ele está abaixo do en, ele pode ser um end e ele vai seguir sendo um en. Perfeito? Se colocar o i abaixo do en e colocar aqui o en, ele vai funcionar. Só que se está um i lá, eu quero colocar um i aqui, porque para mim é interessante que eu veja que é i lá e i aqui. Beleza? E agora sim, eu vou lá, vou pegar o get, clique, vou usar ele aqui e eu tenho agora os meus steps do meu cenário. Perceberam? Que eu tenho agora uma camada extra e uma camada tecnês, extra, tecnês, extra, tecnês. E agora que a maravilha da tecnologia, salvei. Hoje eu estou tão feliz que está funcionando tudo de primeira. Que maravilha. Então, se vocês chegaram até aqui, perceba que ele vai ter aqui a linha do tempo, mostrando qual é o comportamento. Olha que massa aqui na lateral. Ele me mostra qual é o comportamento, qual é a ação. Qual é o comportamento, literalmente, qual é o comportamento, qual é o passo, né? Quais são os passos que estão executando. Qual é o comportamento, quais são os passos dentro daquele comportamento. Qual é o comportamento, qual é o passo dentro daquele comportamento. E qual é a minha validação. Massa? Chegaram até aqui? Massa mesmo, se você for entrar em alguma empresa e ter esse conhecimento. Eu brinco falando que vocês saem mais completos saindo dessa disciplina e não é puxando a sardinha, mas é porque isso, quando você chega no mercado com esse tipo de experiência, com esse tipo de aprendizado, e até pegar isso, guardar no seu repositório Git, o entrevistador vê, olha, o cara é um dev, mas tem aqui um testezão aqui utilizando o Cypress, e olha, utilizando o Cucumber, esse cara conhece BDD, sabe? Eu, como entrevistador técnico, eu penso assim, eu olho esses detalhes e coloco lá. E ó, esse cara aqui é diferenciado, foi aluno do professor Ângelo, tá? Bota uma estrelinha nele ali. E aí, vamos deixar isso legal, bem interessante isso aqui. Porque lembra que eu comecei a criar aqui outros cenários, ó, outros cenários aqui, de validar campos obrigatórios, foi o nosso primeiro. Eu tenho validar aprovação, tenho validar reprovação, este cara aqui, este cenário aqui, né, esse step, eu coloquei ele em português. Eu vou criar um outro, Ctrl C, Ctrl V, literalmente, e eu vou colocar aqui, ó, English, in English, in English, para que vocês tenham uma experiência no in English e até uma experiência colocando coisinhas a mais neste cara aqui. Porque olha só, eu vou tirar isso aqui. Quando eu tiro isso aqui, essas palavras agora elas não vão mais funcionar, ok? Não vão mais funcionar. Este cara agora aqui é uma feature. E olha o que é interessante. Em inglês, eu boto funcionalidade em português, dois pontos, ele tá nem aí para mim, tá? Tá nem aí para mim. Mas se eu uso feature, ele me traz uma estrutura pronta. Perceberam? Em inglês, as coisas são mais fáceis, porque muitos, na maioria, quase todos, 99,9999999% só se preocupa com inglês, tá? Não se preocupa com português. Que triste. Mas é isso. Em inglês, você consegue fazer mais coisas de forma mais rápida, porque a IDE vai conhecer e vai trazer isso para você. Tem coisa em português? Tem coisa em português também, mas em inglês a maioria é assim, tá? Então, por exemplo, se eu uso o feature, ele já me traz aqui, ó, feature description, a feature dois pontos, então já traz tudo bonitinho. Se eu colocar cenário, ó, cenário já preenche para mim, cenário outline, cenário outline, ele já me traz a estruturazinha aqui também pronta. Então percebam que ele já começa a preencher para a Voz 6, tá? Só falando que o snippet
ele funciona muito bem assim. Então, aqui eu vou ter o cenário, aqui eu vou ter o given, e ele já me traz uma estruturinha também. Aqui ele vai ter o when, que também já me traz uma estrutura também. Aqui ele vai ter o end, que ele já me traz estrutura também. E aqui eu vou ter o then, que ele também já me traz estrutura. Ok? Vou salvar, botei em inglês, vou lá na minha execução, vou ouvir nos meus steps, e agora está aqui, ó, solicitação de crédito English, cliquei, funcionou igual. Nossa, professor, você só criou os cenários ali, mudou de inglês para português, e funcionou? Funcionou, por quê? Quando ele for buscar este cara aqui, ele já encontra este cara aqui, que já é um given, tudo funcionando. Massa, 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 professor. Achei massa, né? Achei massa. Se vocês acharam isso massa, eu posso até pedir para vocês, neste exato momento, para que vocês criem este cenário aqui, ó, de aprovação. Feito de aprovação. E o cenário de reprovação. Então, nós vamos criar aqui agora dois outros cenários. Eu vou criar o cenário de aprovação e vou criar o cenário de reprovação. Validação da aprovação de crédito e validação da reprovação de crédito. Aí o que é que acontece? Aqui as coisas vão mudar. Por quê? Quando eu acesso a página de solicitação de crédito, é a mesma coisa. Quando eu preencho os campos obrigatórios com os dados válidos, é a mesma coisa. Porém, não é só o preenchimento dos campos obrigatórios com os dados válidos. Eu vou preencher esses campos alterando uma informação. Então, vou preencher, posso até colocar aqui bem nichado mesmo. Aí depende da regra de negócio. O que é que acontece nesses dois testes? Percebam que você pode ir refinando com o tempo. O que eu estou fazendo aqui, eu vou até fechar esse cara aqui, o que eu estou fazendo aqui é bem acadêmico, mas focando muito em regra de negócio. E esse refinamento do seu código, esse refinamento da sua estrutura, ele vai depender muito da sua regra de negócio. Aqui é uma camada que depois eu vou usar para automação, mas existem pessoas que estão lendo e elas precisam entender que a diferença de uma aprovação de crédito é quando eu preencho, vou botar aqui, ó, end, eu preencho o valor vamos lá, ó, o valor da renda compatível com o valor do crédito desejado. Então, eu vou dizer aqui, ó, eu preencho o valor da dívida não, né, da renda que permita crédito, ou que aprove, né? Que aprove. Pronto, vou colocar assim, ó. Então, eu preencho os campos obrigatórios com dados válidos. Isso aqui eu já defino, ó, eu vou preencher todos aqueles campos. Só que eu tenho um step que vai mudar apenas o valor da renda. Então, este cara aqui, já percebam que ele é diferente desse que tem todos. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nos meus steps, vou criar um outro when. Nesse when, eu vou preencher, não vou preencher a renda, perfeito? Não vou preencher a renda e não vou ter aqui todos. Esse aqui é um outro passo. E eu vou ter um outro passo, um end, vamos dizer assim, um end, que vai preencher apenas a renda. E vai preencher apenas a renda. E é esse cara aqui, que eu aprove, que aqui eu preencho o valor da renda que aprovo. Então, este cara aqui é que eu preencho o valor da renda
que aprova. Perfeito? Estamos brincando com a regra de negócio. Estamos brincando com a regra de negócio. E esta brincadeira com a regra de negócio é o que realmente faz uma diferença imensa quando você está trabalhando. Então percebam que eu vou ter aqui que eu preencho o valor da renda que aprove e aqui que eu preencho, aqui não, um novo end, que eu preencho o valor da renda que reprove. E aqui não tenho todos. O que aprove, ele vai colocar 2.000 e o que reprove, ele vai colocar 1.000. Se tudo isso tiver correto e funcionando, ele vai fazer tudo bonitão lá. Primeiro, a validação campos obrigatórios. Segundo, validação que aprove. Terceiro, validação que reprove. Só que o que está faltando aqui é a nossa validação, porque a validação que está acontecendo aqui, que o sistema informe uma solicitação, ele não condiz, isso aqui é um falso positivo, porque ele não está validando se está aprovando ou se está reprovando. Ele só está validando que existe. Então, eu tenho que ter um que informe que houve uma solicitação e outro, uma solicitação aprovada e outra reprovada. Dá para facilitar tudo isso? Dá, mas vamos lá, vamos por partes, tá? Vamos por partes. O que eu quero aqui agora é que ele contenha um texto. Eu acho que a gente fez outra vez, mas vou colocar aqui, ó. Que vou botar assim, text, né? Have text, eu vou botar contém, né? A gente usou o contém? Eu acho que a gente usou o contém. Contém. O contém, eu posso dizer o seguinte, que ele contém reprovada, opa, aqui é aprovada, né? Que ele contém, vou pegar aqui, ó, aprovada, no aprovada. Eu estou literalmente olhando esse texto e verificando se nesse texto contém a palavra aprovada. E eu vou nesse outro texto e vou pegar esta mesma coisa aqui e validar se ele tem o reprovada. Dessa forma, eu vou vir aqui em cima e vou colocar solicitação aprovada. Opa, perdão, aprovada. E aqui eu vou colocar o reprovado. Agora sim, ele vai ter que validar se tem o texto aprovada e se tem a palavra, né? Ó, aqui ele valida agora se tem a palavra aprovada e aqui ele valida se tem a palavra reprovada. Nossa, lindo, professor. Olha como as coisas estão fluindo mais rápido. Olha como as coisas estão fluindo bem mais rápido. Isso aqui pode ser mais rápido ainda? Pode. Até porque percebam que, nossa, professor, tá, ó, eu estou repetindo isso. Isso é igual para todos eles, né? Isso é igual para todos eles. Nesses dois aqui de baixo, eu estou repetindo isso, estou repetindo, né, a validação dos dados, e meio que os passos são praticamente a mesma coisa. Eu vou na renda e passo um valor, depois eu vou na renda e passo um valor, aqui eu vou no resultado e verifico uma palavra, aqui eu vou no outro resultado e verifico uma palavra. Tem como deixar isso melhor? Não, as coisas estão, cara, muito repetidas. Massa. E aí agora vocês vão aprender, vou deixar esses dois caras aqui, tá? Vou deixar esses dois caras aqui. Mas agora vocês vão aprender o primeiro, que é o contexto. Isso aqui, ó, que é o context. Ele está até aqui embaixo, o contexto, que é o background. Que se a gente for comparar com o anterior, né, sem isso, ele é este before each aqui, ó, não o contexto em si, que é o nome da função, é o que ele faz aqui. O que é que ele faz? Eu tenho no Gherkin, no BDD, eu tenho o contexto que ele faz exatamente o que o before each faz. Ou seja, eu posso transformar, perdão, eu posso transformar todas essas given aqui, essas três linhas que se repetem, e perceba que isso pode se repetir com todos os cenários daqui. Por que todos os cenários? Porque literalmente
tudo que está aqui, ele vai sempre iniciar com este cara. Então, eu vou chegar aqui, ó, com text, com... Opa, perdão. Background. E qual é o meu background? O meu background, eu posso dar um nome a ele. E dar um nome a ele é acessar a página. E ao acessar a página, eu posso chamar este given aqui. Vejam que eu cortei, eu dei um Ctrl X ali. E eu tirei ele dali. Não quero mais você aí. Não quero, não quero. Eu não quero nem você aqui, não quero você aqui e não quero você aqui. O que é que aconteceu? O meu given. O que aconteceu agora? O background, que é o que chamamos de contexto em português, ele significa que sempre antes de cada teste, ele vai executar um grupo de comportamentos. E esses comportamentos refletem em steps. Então, se eu coloquei background, given acesso à página de solicitação de crédito, ele vai executar isso sempre antes de cada teste. É igual ao before each. Ou seja, o próprio Gherkin já tem um before each embutido nele. É o background. Então, quando eu salvar, ó, vejam só, funcionou, funcionou e funcionou. E o que tem aqui é, ele vai ter sempre given o acesso à página, mesmo não tendo direto no teste. Ó. Acesso à página não está aqui no teste, ele está no background. Mas o background serve para isso. Ó, given que eu acesso à página, given que eu acesso à página. Perfeito? Background. Agora, vamos melhorar ainda mais isso aqui. Esses dois caras, como havia dito, eles estão aqui validando. Então, eles têm coisas que se repetem, porém, eu quero deixar eles melhor. Eu quero criar um cenário e esse cenário contemple dois testes: o teste de aprovação e o teste de reprovação. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso criando um cenário outline ou esquema de cenário. Posso usar este comando aqui. E este comando aqui chama este comando aqui. Perfeito? Este comando aqui chama este comando aqui. Para fechar literalmente o conteúdo desta aula, eu posso transformar esses dois caras aqui, puxar aqui para baixo, e eu posso literalmente, eu vou comentar esses dois caras. E eu quero transformar esses dois caras em um cenário onde, que é o que eu chamo de cenário outline, em um cenário onde eu posso ter várias coisas, né, vários testes, vamos chamar assim, onde a única coisa que eu vou mudar são os dados de entrada. Ou seja, nesse aqui eu preencho os campos obrigatórios, nesse aqui eu preencho a renda, só que a renda é diferente, né? A renda é diferente. Aqui eu confirmo e aqui eu valido, que também tem uma diferença. Só que aqui o que difere é o valor e aqui o que difere é uma palavra, é uma mensagem. Então eu posso fazer exatamente isso. Aqui eu não vou mexer porque eu não tenho alteração de dados aqui, mas aqui eu tenho uma alteração de dados. Então aqui eu posso dizer o seguinte: neste aqui eu quero validação de aprovação ou reprovação. Não, né? E reprovação. Aqui eu quero validar, eu crio esse cenário que eu consigo fazer dois testes. O cenário outline, ele vem para isso. Como assim? Olha que maravilha. Aqui eu não vou ter nenhuma alteração de dados, ou seja, todos esses dados aqui, eles serão os mesmos, ok? Não vou alterar eles. O que eu vou alterar é o valor da renda para um e para outro. Ou seja, eu vou ter um end aqui, onde esse end ele vai receber o valor que aprova e vai receber o valor que reprova. Hum, interessante. Então, eu posso definir aqui, ó, estes comportamentos, eles vão ficar dentro de uma estrutura diferente. Eu preencho o valor da renda com, aí eu boto aqui, ó, valor.
o sistema irá informar que houve uma solicitação e status. Nossa, tá começando a complicar. Não, não. Fica comigo, fica comigo. Porque agora, aqui embaixo, eu vou utilizar os examples. E perceba que ele já está colocando uma estrutura. O meu header é a informação que eu coloquei ali em cima. Então, eu tenho um header valor e um header status. Não tenho um terceiro header, então tudo bem. Mas eu tenho valores. Eu tenho o primeiro valor, onde a renda irá aprovar, a renda é 2.000, e o status, que é a mensagem que eu vou usar ali, é aprovada. Opa, quero maiúsculo mesmo. E aí eu vou fazer uma segunda linha, onde ele vai receber o valor de 1.000, e aqui vai estar reprovada. Nossa, professor, que magia é essa? O que é que eu estou fazendo aqui agora? Agora eu vou criar esses dois caras aqui, ó, que são 4. Agora eu vou transformar em 2. Um, eu vou eu vou receber o valor. Então aqui, ó, eu vou receber valor, valor. Então aqui eu vou passar valor. E aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou receber uma string. Então, todos esses caras aqui, eu vou passar como string. Literalmente, eu vou passar como string, certo? Aspas duplas aqui, ó. Aspas duplas, aspas duplas, aspas duplas e aspas duplas. Porque eu já mostrei para vocês que eu consigo colocar ali no valor string. Isso aqui é legal? Eu faço isso, ó. Eu digo para ele que eu tenho uma variável, e esse agora é o meu step. Então, o meu step, eu recebo aqui, ó, eu recebo aqui uma string. Então, esse valor aqui nada mais é do que uma string. Só isso. A diferença é essa, tá? Ou seja, nesse local, eu vou receber uma string que vai ser passada para cá. Como neste cara aqui, agora tem aquela história, né? Vamos ver se funciona. Se funcionar de primeira também tá lindo. Neste cara aqui, vocês já entenderam, esse status aqui, ele nada mais é do que uma string, e ele vai receber aqui status, e aqui ele vai receber status. Muito massa. Muito, muito, muito massa, pessoal. Tranquilo, tranquilo demais. Então, olha a diferença de eu ter esses dois cenários, ter todo esse texto aqui, e agora ele se resumiu a isso aqui. De eu ter 4 caras, e na verdade eles na verdade são só 2 caras. Então, se eu salvei esse cara aqui, quando nós vamos aqui e olha a execução como ela acontece. Olha o que mudou aqui, ó. Exemplo 1 e exemplo 2 do mesmo cenário. Massa, massa, massa. Se vocês acompanharam até este momento, você já tem ferramenta para fazer uma infinidade de coisas. Assim, muita coisa. Eu posso falar por experiência própria, eu faço 90%, não, agora é chuto da minha cabeça, 70 a 80% dos meus cenários de teste, assim, com isso que eu apresentei para vocês na aula de hoje. Por isso que o Cypress é interessante, por isso que o Cypress tem uma curva de aprendizado baixa. Ah, não peguei tudo agora, tudo bem. Volta a assistir novamente. Então, chegamos até aqui, ó, podemos fazer um checklist. Nós vimos a criação do cenário, utilizamos em português, utilizamos em inglês. Por que que eu foquei mais em inglês? Porque em inglês é mais utilizado. Então, a utilização do feature, do cenário, do given, when, then, and, do cenário outline, que puxa o examples, do background, que faz aquela execução toda do before each. Então, percebam, galera, que, nossa, vocês têm um aparato grande de possibilidades para se trabalhar.